Epstein, e daí depois a gente vai falar sobre Gaza. Então, falando sobre esse caso, para quem não acompanhou muito de perto, basicamente, Jeffrey Epstein é um magnata que foi condenado por pedofilia e por tráfico sexual, e ele morreu na prisão em 2019. O laudo diz que ele se suicidou, e isso gerou muitas teorias da conspiração que eram alimentadas pela direita americana e pela base de apoiadores de Donald Trump e pelo movimento MAGA, porque havia ali ligações de Jeffrey Epstein com alguns democratas, inclusive com Bill Clinton. Então, essa base de apoiadores de Donald Trump pedia muito para que os arquivos de Epstein, né, como eles ficaram conhecidos, fossem divulgados. Donald Trump, durante a campanha, diz que esses arquivos vão ser divulgados se ele for eleito. Ele é eleito há cerca de 2-3 semanas. O Departamento de Justiça faz um breve comentário sobre isso, dizendo: olha, não tem nada de novo nesses arquivos, nós vimos os arquivos, não tem nada de novo, então não tem nada para divulgar. Nisso, a base de Donald Trump fica inflamada e fala: não, peraí, vocês prometeram que iam divulgar. Donald Trump, você está com a gente, você prometeu que ia divulgar, o que está acontecendo agora? E o momento que a gente tem é que o Departamento de Justiça está fazendo 2 reuniões, o subprocurador-geral está fazendo 2 reuniões ontem e hoje com Ghislaine Maxwell, que é a cúmplice de Jeffrey Epstein, condenada a 20 anos de prisão, e essas conversas ainda não trouxeram grandes comentários oficiais, apenas o que eles dizem é que foi questionado para Ghislaine Maxwell se outras pessoas poderiam estar envolvidas nesses crimes, nessa rede criminosa. E aí o que muitos especialistas dizem, inclusive um ex-procurador do caso Watergate, que deu uma entrevista para a CNN essa semana, disse que isso não cheira bem, porque essa mulher já disse que não tem ligação nenhuma com essa rede criminosa, que ela não sabia dos crimes, apesar dela ter sido condenada. Por isso, então, há um questionamento de por que questionar essa mulher, o que isso pode trazer de novo. E uma outra questão é um temor de que isso seja uma tentativa do governo Trump de fazer algum acordo com ela para reduzir a pena dela em troca de uma fala pública de Ghislaine Maxwell de que Donald Trump não está envolvido com Epstein. Esse é um ponto. Outro ponto é Pam Bondi, que é a procuradora-geral, alertou Donald Trump em maio que o nome dele constava nos arquivos de Epstein. Isso não quer dizer que ele teve atividades ilegais ou que ele estava ligado a algum dos crimes, mas que o nome dele consta nessa lista. E isso trouxe também questionamentos de que forma que o nome de Donald Trump consta nessa lista, né? Se está ligado ou não aos crimes e etc. E uma outra questão é que os próprios republicanos estão fazendo pressão sobre Donald Trump, tanto que uma subcomissão da Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou uma intimação do Departamento de Justiça para apresentar esses documentos e também de Ghislaine Maxwell, e era uma comissão de maioria de republicanos, com 3 republicanos também fazendo essa pressão. E por que isso? Porque os republicanos sabem que a base do MAGA quer a divulgação desses arquivos, e ano que vem tem eleições de meio de mandato. Lori, vou passar para você inicialmente, depois para o Américo, como você vê esse caso, e você acha que... eu escutei um correspondente experiente aqui falando que é a primeira vez que ele vê o governo Trump congelado com algum assunto aqui nos Estados Unidos. E talvez seja porque essa pressão não vem dos opositores, vem da sua própria base. Você acha que isso pode abalar o governo Trump? O caso Epstein e, sobretudo, uma lenda de que existiria uma rede de pedofilia em que os democratas participavam, que é a seita QAnon, que tem uma de seus protagonistas, a Marjorie Taylor Greene, que foi candidata e eleita deputada pela Geórgia com apoio do Trump em 2018. E essa seita foi super importante na eleição de 16, eu cobri aquela campanha aí nos Estados Unidos, teve um ataque à pizzaria em Washington, porque diziam que era lá no porão que estava um headquarters dessa rede de pedofilia, e a pizzaria não tinha porão. E o cara entrou armado para matar, para libertar as crianças e tal, né? E quando o Epstein morreu na prisão em 19, o Trump e os seguidores dele tracionaram a ideia de que não tinha sido suicídio, né, e de que os democratas estavam envolvidos nisso.
Agora, como você disse, a Pam Bondi informou ao Trump em maio que ela, que é a secretária de Justiça, que o nome dele estava, né, nessa lista, e ele disse que não sabia, que não. E aí vem o Wall Street Journal com dois furos de reportagem muito importantes. O primeiro, com um recado de aniversário que o Trump teria mandado para o Epstein, com um desenho de uma mulher sem roupa e dizendo assim que a sua vida continue tendo muitos segredos todos os dias e tal. Aí o Trump descredenciou a correspondente. Cada dia seja um segredo, feliz aniversário, que cada dia seja um segredo maravilhoso com uma imagem de uma mulher nua. Desenho de uma mulher nua. E aí, por causa dessa reportagem, o Trump, que é o grande defensor da liberdade de expressão, descredenciou a repórter do Wall Street Journal da Casa Branca. E entrou com uma ação bilionária contra o jornal. E aí, em seguida, o Wall Street Journal respondeu com um novo furo de reportagem, que é esse de que a Pam Bondi já havia informado a Trump sobre. Né? Agora, a base MAGA, ela não cobra coerência do Trump. Assim, a relação dela com o seu líder é emocional, não é racional. Ele define o que está certo e o que está errado no movimento. É isso que define o movimento. Por isso que é um movimento. Né? Ele é um líder de um movimento. Só que a base MAGA não é suficiente para manter os republicanos no poder. Ela é importante, ela é necessária, mas não suficiente. E aí, em novembro, vai ser eleito, né, renovada toda a Câmara e 1/3 do Senado, novembro do ano que vem. Então, para quem está olhando para isso assim, né, aquele eleitor conservador ou mesmo ético mesmo, né, que acha que não pode haver pedofilia infantil, né, prostituição infantil, pedofilia tem que ser infantil, mas não pode haver prostituição infantil, coisas assim. Isso pode prejudicar, mas numa somatória de coisas, né? Se houver problemas econômicos, se houver outros problemas, as pesquisas mostram que a maioria dos americanos não gosta dessa conduta em relação às tarifas, que o presidente devia focar em controlar a inflação, que não gosta desses abusos contra os imigrantes. Então, somando tudo isso, pode dar ruim para os republicanos em novembro do ano que vem. Américo? Ou seja, o Trump estaria indo com muita sede ao pote para tentar mudar tudo nos Estados Unidos e atacar tantas frentes, né, Lori? O Lori falou na outra pergunta, quando a gente falava de tarifas, sobre a intenção do Trump aí de limpar a imagem dele, né? E seria uma excelente oportunidade, estando o nome dele lá ou não, ele determinar que isso fosse liberado para todo mundo mesmo, o mais rapidamente possível. Agora, precisamos lembrar também quem é o Trump, né? Um primeiro presidente dos Estados Unidos que assume condenado por, em tese, ele foi provado que ele pagou uma atriz pornô para que ela escondesse um relacionamento que eles tiveram. Então, tem muitas coisas ali que podem bater aí na biografia do Trump, e até por conta disso, até por conta de insinuações e condenações, etc., ele basicamente deveria liberar todas essas informações. Não fazendo isso, ele levanta, obviamente, todo tipo de especulação sobre ele mesmo neste momento em que ele tenta limpar o nome dele em todos os sentidos. Mas eu completamente concordo com o Lorival. Para ter algum impacto político, de fato, tem que estar misturado com muitos outros aspectos, a não ser que você pegue uma revelação absurda envolvendo o atual presidente americano nessa lista, nessas ações aí do Epstein, o que também não é necessariamente provável. Mas a junção disso tudo, dependendo de como o Trump continuar aí na sua presidência, pode de fato afetá-lo. A questão da imigração, a questão da economia, se isso tiver um impacto, tudo que a gente falou nos primeiros 40 minutos do programa com relação a tarifas e impactos econômicos, se isso tiver um péssimo impacto para a economia americana, aí sim, ele no final das contas vai ter que se haver com isso nas urnas. As pessoas dizem que a economia era importante na eleição, hoje não é bem assim. Eu continuo achando que é bastante importante quando ela de fato tem uma crise ou tem um momento ali de um impacto maior no bolso das pessoas, determina muito como elas se sentem, como elas votam.
a ver, né? Há um mistério envolvendo essa questão de se não tivesse nada nesses arquivos, por que o governo não libera, né? Mas vamos lá, antes de a gente ir para um